Texto base de hoje é Marcos, capítulo 7, do versículo 10 ao 23. Continuação, a tradição dos anciãos. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendeis. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é, que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. Os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola, e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas essas males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém? Então nós vemos aqui a continuação da tradição dos anciãos. Nós vemos que Jesus continua falando a respeito que eles vivem só por tradição e não para fazer a vontade de Deus, para guardar os mandamentos de Deus. Eles são preocupados na tradição da igreja, na tradição que eles aprenderam com os antigos e continuar aquela tradição, a chamada religiosidade. O coração dele se encontra longe de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus chama a atenção da multidão e fala: ouve-me todos e compreendeis. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Porque Jesus explica aqui que tudo que a gente come não vai para o coração, vai para o ventre e é lançado fora. A gente come, a gente só usa as vitaminas dos alimentos e o resto é lançado fora. Aquela matéria que não tem nada, que a gente não pode aproveitar, nada é lançado fora. Então isso não contamina o homem. Mas ele ensina que o que sai do coração contamina o homem. Nós vemos no finalzinho aqui ele explica a respeito. Então nós vemos aqui que assim que ele deixando a multidão, no versículo 16, antes dele deixar a multidão: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele chama atenção para as pessoas compreender o que ele está falando. Então nós vemos que daí ele deixando a multidão, os discípulos perguntam para ele a respeito dessa parábola. O que ele quis dizer a respeito daquela parábola que ele falou, daquela pequena parábola. Então Jesus fala para ele que se eles ainda não compreenderam, que tudo que a gente come não vai para o coração, mas vai para o ventre, é lançado fora, e tudo que sai do coração, isso que contamina o homem. Aí ele cita aqui no versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Então todas essas coisas más saem do coração do homem. Então a gente tem que preocupar de limpar essas maldades. Limpar essa maldade do nosso coração, porque isso contamina. Isso contamina o homem. Isso faz mal para o homem quando nosso coração está cheio de inveja, está cheio de engano, avareza, maldades. Então todas essas coisas aqui contaminam. Por isso que a gente tem que se preocupar em primeiro lugar e limpar o coração. O alimento sim é importante lavar para comer, lavar as mãos para comer é importante. Mas não adianta nada se preocupar de lavar o externo se o nosso coração está imundo, sujo. Quantas coisas Jesus cita aqui que a gente tem que limpar o nosso coração. Se a gente gosta
de ficar fofocandinho, a gente tem que preocupar com isso. Se a gente tem inveja, se a gente tem soberba, se a gente gosta de blasfemar, se a gente gosta do engano, do furto, cada pessoa tem tendência a um fraco. Então a gente tem que cuidar com o nosso fraco para que a gente não venha cair em tentação. A gente sabe bem aonde a gente é fraco. Então a gente tem que cuidar, pedir a Deus, orar a Deus, vigiar, para que a gente se fortaleça naquela área que a gente é mais fraca. Mas nós aprendemos com Jesus, nós temos que limpar em primeiro lugar o nosso coração, que está escondido, que ninguém vê. Quando a gente se preocupa em limpar só o externo, a gente só limpa por tradição, porque a gente aprendeu isso, porque os outros estão vendo. Mas lá no coração ninguém vê, só a gente vê e Deus vê. Então a gente tem que se preocupar em limpar lá dentro do nosso coração, de tudo que Jesus cita aqui. Adultério, prostituição, homicídios, furto, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Então, todas essas coisas, a gente tem que se preocupar para limpar o nosso coração. Aí depois nós podemos limpar a nossa mão. E nós vemos aqui que Jesus, ele chama a atenção, ele fala para a multidão: ouve-me todos e compreendam, para que as pessoas compreendam. E ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a gente tem que estar com o nosso coração limpo. Jesus não mora em coração sujo. O Espírito Santo não mora em coração sujo. Se a gente quer que Jesus faça morada no nosso coração, nós temos que, em primeiro lugar, limpar o nosso coração. Se nós queremos que o Espírito Santo faça morada no nosso coração, nós temos que primeiro limpar o nosso coração. Deixar todas as coisas imundas, sujas para fora. Jogar fora. Tirar, limpar, fazer uma faxina no coração. Aí sim Jesus pode morar no nosso coração. Aí sim o Espírito Santo de Deus pode fazer morada no nosso coração. Mas Ele quer nos transformar de dentro para fora. Ele não quer que a gente fique preso a tradições, presos a coisas criadas pelo homem. Ele quer que nós sejamos presos a Ele. Ele quer que nosso coração seja dele, somente dele e de mais ninguém. E quando Ele vem e transforma as nossas vidas, nós não precisamos mais ser apegados a coisas do mundo, apegados a tradições do mundo. Tem muitas coisas assim que a gente tem que fazer aqui no mundo em obediência, porque a gente está debaixo de autoridades. Mas a gente não pode ser preso a elas. A gente tem que, em primeiro lugar, saber que Deus é maior que tudo. A palavra de Deus é maior. A gente tem que buscar viver em obediência ao que Jesus nos ensina. Praticar o que Jesus nos ensina. Porque não adianta nada a gente saber o que é certo, saber o que Jesus orienta, se a gente não busca fazer o que Ele orienta. A gente tem que saber se alimentar da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, depois de pôr em prática. A gente vai, escuta uma pregação, o que foi explicado naquela ministração, a gente tem que começar a viver aquilo durante a semana, viver tudo aquilo que a gente aprendeu, pôr em prática. É fácil? Não é, mas é uma luta diária. É como uma pessoa ex-viciada de droga, só por hoje, lutar uma luta hoje, amanhã a gente luta outra luta, só por hoje. É difícil a gente ter uma vida santificada, se afastando do pecado. A gente tem que orar e vigiar muito. Mas com o Espírito Santo nós todos conseguimos. Nós temos que buscar viver em obediência. E sempre vigiando para que a gente não venha cair aonde a gente tende a cair, nas nossas fraquezas. Porque todos nós conhecemos onde nós temos mais fraqueza e nós tendemos mais a cair. Então a gente tem que buscar vigiar. Nós aprendemos com Jesus. O próprio Jesus, sendo filho de Deus, ele orava, ele conversava com o Pai. Então a gente tem que tirar tempo de intimidade com o nosso Pai, para que Ele venha nos fortalecer e mostrar os obstáculos na frente, para que a gente não venha cair. Para que Ele venha iluminar os caminhos, para que a gente ande na luz dEle, na luz que é Jesus Cristo. Porque Ele mostra a frente. Quando nós buscamos viver em obediência a Deus, Ele mostra a frente. Nós colocamos o pé e Ele clareia. Ele traz luz na frente para que a gente não venha cair no engano, para que a gente não venha cair no afastamento de Deus, no esfriamento na fé e na vivência por religiosidade e tradições. Em primeiro lugar, nós temos que buscar viver em obediência a Deus, buscar praticar o que Ele nos ensina. Muitas vezes, o que a gente aprendeu nem sempre é o que Deus quer para as nossas vidas. A gente tem que buscar, a gente tem que ser humilde para saber que se nós estamos fazendo algo que é errado, a gente reconhecer que estamos errados e pedir perdão. E buscar viver em obediência a Deus.
que nós aprendemos com Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa lição de hoje, que nós vemos que, em primeiro lugar, nós temos que cuidar e limpar o nosso coração, para que o Senhor faça morada no nosso coração. E ensina-nos sempre, Senhor, a praticar o que é certo, a tirar tudo aquilo que suja, que deixa o nosso coração imundo, Senhor, para que o nosso coração seja limpo para o Senhor habitar no nosso coração. Em nome de Jesus eu te peço, Pai amado, transforma-nos de dentro para fora, que nós possamos ser verdadeiros servos de Ti, em obediência, sempre buscando adorar-Te e louvar-Te, Teu santo nome, Senhor, vivendo que a nossa vida seja um sacrifício vivo, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.